Boa tarde, segundo ano. Hoje é dia 10 de novembro de 2020. Nós vamos para a nossa aula de História. Hoje nós vamos trabalhar apenas as páginas 151 e 152. Nós vamos falar da formação da cultura brasileira, um assunto muito interessante e muito importante, que vem falar sobre o que somos hoje, como chegamos a ser o que somos hoje. A formação do povo brasileiro se deu pela mistura de raças de diferentes povos. Quais são esses povos? O indígena, o branco europeu e o negro africano. Então, nós somos mistura dessas três, inicialmente dessas três raças. Essa mistura se chama miscigenação. Vamos entender um pouco mais. Essa miscigenação de raças de diversas partes do mundo influenciou fortemente a cultura brasileira. Veja o exemplo. Palavras de origem africana. Acarajé, que significa bolinho de feijão frito, Feijão fradinho. Chuchu, que é um fruto comestível. Dengo, que é o mesmo que manha, que birra. O inhame, uma planta rica em carboidratos, excelente fonte de energia. Samba é uma dança cantada de origem africana. Moleque é um menino de pouca idade. Nós temos do outro lado palavras de origem tupi presentes em nosso dicionário. O abacaxi, que é uma fruta de sabor ácido e adocicado. Mandioca é o mesmo que aipim, macaxeira, principal alimento de várias tribos de indígenas brasileiros. Pipoca é o grão de milho estourado em flor por efeito da torra. Pitanga é o mesmo que vermelho. E oi, uma saudação tupi. Em decorrência do processo de colonização, os portugueses foram os que deixaram a maior herança cultural para o povo brasileiro. Lembrando, que nós estudamos na aula passada sobre a colonização, através das grandes navegações. Lembra que os portugueses encontraram as terras brasileiras onde os indígenas já habitavam? Lembraram? Continuando por aí, então. Os portugueses foram os que deixaram maior herança cultural para o povo brasileiro. A mais marcante e evidente herança é a própria língua portuguesa, falada por todos os habitantes do país, assim como a religião católica, iniciada com padres jesuítas, as diversas festas religiosas e suas procissões, com a folia de reis, que retrata a viagem dos 3 reis magos a Belém, as festas natalinas, a festa do Divino, 7 semanas após a Páscoa, as cavalhadas, que apresentam a disputa entre mouros e cristãos, entre outras. Tradicional no norte e nordeste brasileiro, a festa do Bumba Meu Boi é marcada pela forte influência dos povos indígenas, africanos e portugueses, formando a cultura e o enriquecimento, o folclore nacional, pois traz a raiz de vários povos, como seus hábitos e costumes. Lá na página 52 agora, temos uma atividade. Vamos fazer juntos. Juntinho aí, lápis e borracha na mão e atenção na cabecinha. A língua portuguesa, falada no Brasil, recebeu influência tanto da língua indígena como da língua africana. Ordene as letras e descubra a palavra de origem indígena. Macaxeira ou aipim é uma raiz que é o principal alimento de várias tribos indígenas brasileiras. A mistura dessas letras aqui. Qual será essa mistura? Nós já lemos sobre isso no texto passado. É a mandioca. Letra B. Grão de milho estourado. Quando a gente estoura o milho, a gente faz o quê? Em flor por efeito da torra. O que a gente faz com o milho estourado? Pipoca. Continuando, letra C.
Fruta pequena, parecida com um olho, vermelha e com uma pinta preta. E é escrita com essas letras aqui. Qual é essa fruta? Guaraná. Continuando, letra D. Fruta de sabor adocicado e ácido. Acabamos de ler isso lá no texto. Com uma coroa na parte superior. Feito com essas letras aqui. O que é? Abacaxi. Muito bem. Número 2. Os portugueses foram os que mais influenciaram a cultura dos brasileiros. Escreva no quadro das influências referentes de cada item. Na culinária portuguesa, culinária, comida, o que os portugueses deixaram para nós? Vamos ver? O bacalhau, o pastel de Belém, a manga. E aqui, olha, número 2, lendas e mitos que os portugueses deixaram para nós. Vamos ver? A cuca e o bicho-papão. São lendas e mitos vindos lá de Portugal. As festas religiosas, a cavalhada e o Santo Reis, que acabamos de ler no texto da página anterior. Número 4, brincadeiras vindas de Portugal. A pipa, a bolinha de gude, a amarelinha, entre outras, né? 3. No Brasil, a língua falada por todos os brasileiros é... Gente, facílimo, né? A gente fala espanhol, tupi-guarani, inglês ou português? Português. Podem marcar um X aí, né? Não tivemos nenhuma dúvida nessas atividades. Estava tudo no texto, muito facinho. Ok? Terminem aí e vamos daqui a pouquinho para a nossa próxima aula. Até lá!